Nossos corpos estavam aqui antes da Terra ser formada, pois somos da Terra. Tudo de que somos feitos é cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, átomos, mantendo-nos inteiros. E de algum modo, por alguma mente superior, fomos feitos como somos. Não só um amontoado de potássio, cálcio e petróleo, mas algo penetrou no interior e começou a criar. E fui feito assim. No princípio, o Espírito Santo começou a envolver um deserto desolado. Desculpem minha emoção, mas quando não havia nada, e nunca tinha havido nada, mas o Espírito Santo foi enviado por Deus. Não um intelectual, mas o Espírito Santo foi enviado da presença de Deus para demonstrar amor à terra. E por assim dizer, ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a demonstrar amor ou a envolver, falar docemente com a terra. Posso ver o cálcio e o potássio se juntando e um pequeno lírio da Páscoa surgiu. O Espírito Santo o criou da terra e continuou a envolver. E enquanto falava docemente e envolvia, começo a ver árvores crescendo, pássaros começarem a voar da terra, animais começarem a andar. Então ele continuou a falar docemente, e um homem chamado Adão surgiu. E Adão parecia solitário. Assim ele fez algo proveniente dele, tirou uma costela do seu lado. Ele fez uma amada, Eva, e ele amava Adão, e amava Eva, e os levou. Posso ver a pequena Eva recostando a cabecinha no ombro de Adão. Ela era tudo o que uma mulher podia esperar ser e mais. E enquanto se recostava no ombro grande e forte do seu amado, Adão, e andavam pelo jardim, talvez, quem sabe, o leão rugiu. Ela não podia se assustar, pois não havia medo. Então ele disse: querida, aquele é o leão, vou chamá-lo. Léo, o leão, venha cá. Chita, o tigre, venha cá e deite-se. E seguiam-nos como gatinhos. Os ventos começaram a soprar e o cabelo da pequena Eva começou a esvoaçar. E ela disse: esse vento, cala-te, aquieta-te. E os ventos lhe obedeciam. Ele era o Filho de Deus, ela era sua amada. Então posso ouvi-lo dizer: querida, está vendo o sol se pondo? É hora de falarmos com o Pai. Então subiram até a catedral, a grande árvore, e ao se ajoelharem, de repente uma resplandecente luz celestial desceu. O Logos, o Espírito Santo que os havia gerado da terra, desceu, Deus Pai, e dizia: filhos, divertiram-se hoje? Sim, Pai. Desci para lhes dar um beijo de boa noite e colocá-los para descansar esta noite. Ele lhes dava um beijo no rosto e os colocava para dormir. Nada podia causar dano. Ele estava bem ali no meio dos arbustos com eles. O leão, ele colocava o leão para dormir. Ele colocava o tigre chita para dormir. Ele colocava todos eles para descansar. E o Pai estava muito satisfeito. Então o pecado, pelo conhecimento intelectual, espero que estejam entendendo. Pelo intelecto, o pecado entrou no mundo ao tentarem encontrar mais luz, obtendo algo que não estava na palavra de Deus. Deus disse: no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Mas Eva queria algo novo. Podem ver que, de coração, não estou tentando provocar ninguém. Só estou tentando pôr à vista, ou assim diz o Senhor, a palavra, nada além disso. Não algo fantástico e grandes igrejas intelectuais, mas ouvir aquele que nos criou da terra. O pecado entrou. E agora, amigos, se o Espírito Santo foi o único instrumento que Deus usou para nos criar da terra, e realmente viemos da terra e estávamos aqui antes de haver uma terra, lembrem-se, aqui está um incentivo para vocês que vão receber oração. Se o Espírito Santo, envolvendo, fez o ser físico, quem é o arquiteto do nosso corpo? Oh, Deus, que o povo veja isso! O Espírito Santo lhe deu seu apêndice, seus olhos, seu nariz, sua boca, seu coração.
e colocou um espírito novo em você, e então veio morar em você. Não aceite, de modo algum, coisas intelectuais, teologias que são contrárias à Bíblia, mas fique só com o assim diz o Senhor. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. O Espírito Santo gerou seu próprio corpo para nele morar. Jesus Cristo, quando fez sombra sobre Maria e criou ou gerou uma célula de sangue no ventre, que gerou o Filho, Cristo Jesus, onde Deus mesmo fez morada na terra por 33 anos e meio, e foi feito propiciação pelos nossos pecados para nos redimir e trazer reconciliação entre o homem perdido e um Deus santo, para beijá-los e reconciliá-los. Assim sendo, no frescor do entardecer, quando o sol estiver se pondo sobre nossa fronte, quando a viagem da minha vida acabar e minha carreira terminar, quero que ele me beije para dormir, como fez com Estevão, quando o atordoavam de mão em mão. Disse: vejo os céus abertos e Jesus que está em pé à mão direita de Deus. Aí está. Agora, como isso pode acontecer? E se Deus nos fez o que somos sem termos tido nenhum conhecimento do que estava acontecendo? Se Deus me fez um homem e me colocou em minha idade correta antes da morte cedar, aos 23 anos eu era forte e saudável. E se Satanás não interferisse, ele tentou me aleijar e me matar a tiros e muitas coisas. Mas Deus viu assim. E vocês, quando eram jovens e quando eram bonitas, vocês mulheres que envelheceram, e vocês homens que eram jovens e fortes e saudáveis, e como gostavam de ser homem e de sua pequena companheira. Se Deus fez isso, sem você ter qualquer poder de decisão nisso, você nunca disse: faze-me assim. Quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mas se ele o fez assim, sem você ter nada a dizer, quanto mais pode ele, através do seu envolver, dar-lhe uma escolha? E você foi formado com livre arbítrio. Você pode rejeitar isto ou pode aceitar. Rejeitar é se perder e continuar sendo potássio e cálcio e petróleo. Mas aceitar e ter um coração novo, um espírito novo, e o espírito dele, uma parte do Logos em você, controlando suas emoções. E quando ele fala docemente através da sua palavra, você responde docemente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, Senhor. Eu sou o Senhor que sara todas as tuas enfermidades. Amém, Senhor. Quanto mais ele o ressuscitará, ainda que seu corpo seja levado do Oriente ao Ocidente pelo vento. Quanto mais pode este Espírito Santo, após a aniquilação total, por esta bomba atômica que cairá nesta terra um dia destes, abrindo buracos e lançando-a pelo espaço. Mas o cálcio e o potássio permanecerão aqui, e então o Espírito Santo o tornará a envolver. Cada osso se unirá ao outro. Cada membro se unirá ao outro, e haverá uma igreja do Deus vivo que se levantará nos últimos dias. Amigos, somente através do envolver ou do falar amoroso do Espírito Santo poderão chegar a isso. E Deus prometerá ressuscitá-los enquanto ouvem sua voz, aquela voz mansa e delicada que fala no fundo da sua alma. E amigos, encerrando, só mais um momento. E quero que pensem profunda e sinceramente. Um dia vamos partir. E por quê? Por favor, digam-me. Por que tentariam aceitar qualquer imitação, qualquer teologia da igreja, qualquer coisa intelectual, qualquer emoção, qualquer coisa contrária, quando os céus pentecostais estão cheios da bênção genuína, o verdadeiro Espírito de Deus que o controla e o torna um verdadeiro cristão?